Então é isso, estamos no ar então, boa noite pessoal, começando mais um Troféu Debate, o Troféu Debate pós-jogo aí, né, Avaí e Confiança, Confiança 2, Avaí também 2, primeiro empate do Avaí nessa Série B, né, até então não tinha nenhum empate, o pessoal já está aqui pedindo para nem colocar a coletiva do Geninho, né, então vamos dizer, também tivemos problemas aqui técnicos, né, já que somos só uma página de torcedores, isso é normal que aconteça. Mas para comentar aí com a gente esse empate, está lá direto de Araranguá, o nosso querido Mozart Maranho. E aí, Mozart, tudo bem? Da tua saudação inicial para a turma aí. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Felipe Borges, amigos do Troféu Debate, mais uma vez aqui, incomodando um pouquinho. Um jogo muito aleatório do Avaí hoje, né? Um jogo onde foi muito ataque contra ataque, ninguém controlou o jogo praticamente, apesar do primeiro tempo mais sonolento, segundo tempo mais esse jogo selvagem que a gente diz de ataque contra ataque, né? Mudando um pouco de protagonismo do jogo, no começo do segundo tempo o Confiança melhorou com as mudanças do Matheus Costa, depois o Avaí também com algumas mudanças do Geninho conseguiu criar algumas chances, e o fato é que nesse jogo de ataque contra ataque aleatório, o empate acabou sendo, na minha visão, um resultado mais justo, né? E vamos comentar sobre isso um pouco e também sobre algumas outras questões aí que estão pegando fogo aí no futebol brasileiro. É isso aí, também está com a gente o Felipe Borges. Hoje eu vim com o boné do Valdívia, em homenagem ao gol aí do Valdívia, segundo gol do Avaí, e com a camisa do Avaí amarela, que a oportunidade era a camisa de goleiro, para simplesmente irritar aí o Felipe Borges, né? Que o pessoal calma, ele está aqui, ele está bem de saúde, mas ele já vai falar para a gente sobre o uniforme. E aí, Borges, boa noite, da tua saudação inicial aí para a galera. Boa noite, Mozart. Eu prefiro nem falar o nome do senhor depois dessa abertura absurda. Dizer que a tua camiseta para goleiro ela é ótima. E se fosse a quarta camisa do Avaí, ok, sim, beleza. Agora, não tira de mim a minha camisa toda azul, a minha camisa toda branca e a minha camisa listrada. Aí na quarta camisa, se quiserem fazer essas brincadeiras aí eles podem brincar. Agora, cara, lamentável, né? Mais uma terceira camisa lamentável do Avaí. A do ano passado já ficou lá, que ninguém ligou para a camisa. Uma das coisas mais absurdas da história do futebol. Aí agora o Avaí faz essa camisa para tentar rivalizar com a do ano passado. É a camisa 2 que botaram no paintbrush ali e pintaram de amarelo. E botaram o símbolo da camisa 3 de 2017 que devia estar encalhado. É um negócio vergonhoso, assim. A gente não cansa de passar vergonha. Mas vamos lá, por incrível que pareça, tá melhor falar do jogo do Avaí do que da camisa, para ver o nível que foi a camisa do Avaí. É isso aí, Felipe Borges também já dando sua saudação inicial. Vamos dar uma boa noite para quem já está aqui. O Nailton de Souza, esse time não sabe jogar atrás, Geninho tem que rever sua postura em campo. Aí a opinião do Nailton, que não é aquele Nailton, né, que foi zagueiro lá do Avaí 2004, 2005, ali, começo dos anos 2000. O Rodrigo Leite já escala aqui o Avaí para o próximo jogo, é o Frigério, o Felipe, o Ralf, o Rafael Pereira e o Capa, Pedro Castro, Bruno, Valdívia, Adrian, Rildo e Gaston. Já vamos falar das mudanças aí promovidas pelo Juninho. O Diego de Souza também deve ter um lateral na base que joga mais que o Capa. Aliás, uma boa estreia aí do garoto Felipe, né? Foi bem no jogo. Jucimar Coronetti, boa noite. Tirando os erros do juiz, não esquecemos que o orçamento anual do Confiança é de 300 mil e do Avaí 1,3 milhões. Abraço, Jucimar. Deve ser o mensal, né? A folha, mais ou menos, né? Abraço, Jucimar de Ponta das Canas e toda a galera do norte da ilha. O Jonathan aqui tá achando que o resultado não foi justo, moço. Já tá cornetando aí a tua primeira intervenção. O Gabriel Volek Fernandes mete um fora Geninho. O Adrian Gonçalves, nosso camarada, também tá aqui. O Aldojan também, o Marcos Aldojan, ele foi quem disse que não precisa nem colocar a coletiva do Geninho, ele vai reclamar da arbitragem e não vai falar por que demora para mexer. O Felipe Bonatelli também reclamando aí dos 2 gols que foram anulados. Enfim, Borges, acho que o Avaí era uma coisa que do último programa, né, a gente especulava aqui que, será que o Adrian ganhou a vaga do Valdívia? Será que não ganhou? Será que os dois podem jogar junto? No fim, o Geninho não fez nenhuma coisa nem outra, botou os dois no banco e saiu aí com essa formação com 3 volantes para iniciar o jogo lá em Sergipe. O que tu achasse aí da saída inicial do Avaí na noite de hoje?
Então, Xavier, eu não gostei da escalação inicial do Avaí, tá? Ele entrou sem meio-campista, e às vezes o meio-campista ele não precisa necessariamente estar ali entre os 3 jogadores de meio, né? Que o Avaí joga no 4-1-4-1 e jogava com o Valdívia entre os 3 atacantes, mas era um meia que vinha trabalhar por dentro, normalmente abrindo o corredor para a passagem do Capa, que foi muito mal hoje, um dos piores jogos do Capa, e é complicado ver dos piores jogos do Capa, né? Porque mesmo quando ele vai bem, assim, ele tem erros muito básicos. Então, quando tu vê o pior dele, realmente é meio assustador, assim. Ponto positivo é que eu acho que o Capa pegou uma camisa um pouco maior, então ele parece que tá um pouco mais magro, e isso mostra uma evolução intelectual do jogador, e isso eu gostei. O outro ponto sobre a escalação do time, eu não gostei porque ele entrou com 3 volantes e 3 atacantes. Então isso é complicado. O time fica sem trabalho de bola. E aí o que ele mudou taticamente? Que sem o Valdívia, o Pedro Castro começou a pisar mais na área e jogar mais como 10, como ele jogou lá em 2017 no time do Claudinei na Série A, que era aquele cara que chegava mais na área. Não é muita característica dele, eu acho que ele rende um pouquinho mais, vindo um pouco mais de trás do que chegando todas na área, como ele tinha mais essa função hoje. E ele tirou o Valdívia. Bom, deu certo, saiu o gol do Avaí, um gol de sorte, né? Porque aquela bola no primeiro pau, a casquinha é para trás, para alguém finalizar, para alguém vir no segundo toque e fazer o gol de cabeça, a bola acabou entrando direto. E de novo a gente viu aquele Avaí contra o Oeste, né? Fez o gol cedo e deu a bola para o adversário, marcando atrás do meio de campo, sem nenhum tipo de proposta para forçar o erro do Confiança. Vou esperar vocês aqui, e também não tinha uma saída de contra-ataque rápida, né? Então isso foi complicado do Avaí. Toma aquele primeiro gol, que foi um gol de infelicidade, em seguida toma o segundo, que aí eu achei também entre os 3 volantes do Avaí. O Ralf não consegue dar o bote, o Pedro Castro vai chegar no cara do gol, o Jean perdido entre o toque de bola ali do Moritz e do atacante do Confiança. Então mesmo com os 3 volantes, que é algo que a gente já vem falando aqui no Troféu Debate, rodada após rodada, que pela desorganização e pela falta de compactação desse time do Avaí, acaba sendo necessário jogar com 3 volantes, porque tu precisa de jogadores que tenham o poder de marcação, já que o coletivo é desorganizado. Então o Geninho entra com os 3 volantes. E aí depois, hoje eu achei que pela primeira vez ele fez mexidas interessantes no time, assim. Eu que sou um crítico do Geninho, hoje ele mexeu bem no time, tá? A primeira mexida eu não gostei, quando ele botou o Gaston no lugar do Daniel Amorim. Quando ele precisava ir pro Abafa, eu detesto o Daniel Amorim, acho ele muito fraco, mas num time desorganizado como o Avaí, que vai alçar muita bola na área, perdendo de 2-1, eu deixaria ele, né? Mas tudo bem, ele trocou pelo Gaston, ok. E aí depois as mexidas dele foram interessantes, tá? Quando ele passa que ele tira o Jean, aí primeiro ele passa, faz a linha com Pedro Castro e o Valdívia de meia. Melhora, Pedro Castro e o Adrian. Aí depois ele bota o Valdívia, aí ele fica com Pedro Castro de volante, Adrian e Valdívia no meio, do mesmo esquema, 4-1-4-1. Abre o Kelvin de lado, abre o Jaú do outro e bota um centroavante, o Capa passando, o Felipe, que foi uma grata surpresa, porque pelo menos no Felipe a gente nota um espaço para evolução, coisa que a gente não consegue ver no Arnaldo. Nem no Lourenço, que serve para compor grupo, ok, o Lourenço, mas para jogar fica um pouco complicado. Eu achei que ali o Avaí começou a ter jogo, então aquilo ali eu gostei do Valdívia junto com o Adrian, eu gostei o Pedro Castro voltou a jogar de volante, que é a posição que ele tinha indo bem ano passado. Essas mexidas que aí passou o Ralf também para zagueiro, então foi meio no desespero e tudo, mas tudo bem, Confiança com 10, é bom que se diga, mas ele conseguiu dessa vez mexer no Avaí, o time melhorou. O ponto negativo que eu vejo do Avaí é, como sempre, a desorganização, né? E mesmo o Confiança com 10, o Avaí era a bola não ficava no chão, isso me incomodava muito, assim. Tá jogando contra adversário com 10 homens, essa bola tem que estar no chão o tempo todo. A bola no alto não é de ninguém e facilita para o time que tem 10, pô. Então, isso me incomodou muito. Agora, as mexidas do Geninho, eu achei que hoje ele foi bem. Depois, né? Depois que ele corrigiu o meio campo que ele entrou.
E não sei se a gente já fala de arbitragem agora, ou tu vais tocar no assunto depois, sobre a influência da arbitragem no jogo. Vou tocar. Então vamos. Primeiro eu vou passar Então, pro taticamente é Mozart, que o isso, e depois coleguinha a gente também bate quer um falar. papo sobre arbitragem. Beleza. Agora, Mozart, a gente vinha do último jogo, dos 2 últimos jogos, 2 derrotas, o Avaí apresentando até certo ponto, em alguns aspectos, uma certa involução, né? Não evoluindo basicamente nada. Achasse que houve alguma evolução hoje, ou a gente pode só ficar contente por essas ações individuais, a entrada do Felipe, o gol do Valdívia, que nesse momento talvez seja importante até para ele pegar um pouco mais de confiança, ou a gente pode dizer que o Avaí deu um passo à frente, evoluiu, como dizem os técnicos? Eu não vou dizer que o Avaí teve uma evolução em termos de padrão de jogo, né? Mas acho que a escalação foi melhor, tá? Na minha visão, do que foi no outro jogo, porque jogou com 2 beiradas mais agudos, né? A entrada do Rildo dá mais poder de fogo, profundidade pelos lados, é importante. Com o Valdívia jogando às vezes pelo lado, isso ficava, né, um pouco complicado. Claro que o Pedro Castro por dentro, um pouquinho mais avançado, não é uma função que ele tem feito ultimamente, mas, enfim, uma circunstância. Ele foi colocado ali para dar mais consistência no meio-campo, acabou fazendo um gol. Depois vai ser falar da arbitragem, né? Mas um gol mal anulado, e nessas horas as pessoas sentem falta do VAR, né? Quando o VAR tem polêmica, o VAR não presta, mas quando acontece isso, o VAR é maravilhoso. Mas depois a gente vai discutir a arbitragem. Eu acho que houve uma evolução na escalação, e as mudanças, como o Borges citou, foram boas no segundo tempo também. Mas eu queria fazer 2 observações individuais do Avaí. Primeiro, o Jonathan, que acabou me cornetando com justiça, eu sou um sujeito que leva muito em consideração o que as pessoas falam. Eu acho que o resultado foi justo, mas se o Avaí ganhasse também seria justo, não acho que seria injusto o Avaí ganhar. Mas eu quero colocar em cima de uma outra opinião do Jonathan ali no chat, que é a questão do Felipe, o lateral direito. Nós fizemos uma observação no perfil oficial do Olheiros, @Olheiros, sobre a entrada do Felipe no lugar do Arnaldo, na lateral direita. Não que o Felipe tenha feito uma partida que chamasse muito atenção. Ele foi extremamente conservador, tentou não complicar, não comprometer, que é uma postura correta quando você está sendo lançado numa situação dessa fora de casa. Então, ele guardou mais posição, provavelmente recebendo orientação do Geninho, e tentou não comprometer na defesa primeiro. Não teve muitas ações ofensivas, e aí a gente não sabe tanto se é o perfil dele ou se foi orientação também, mas o fato é que ele cumpriu bem a sua função na lateral direita. Então, uma situação que a gente vai observar nos próximos jogos, ele vai receber uma sequência. Todo jovem, para conseguir se afirmar no profissional, precisa de sequência, sem sequência não se consegue. Uma outra demanda que eu tenho visto no chat também em relação a outros jovens que podem entrar no Avaí, e aí é importante que o torcedor do Avaí observe a equipe sub-23, comandada pelo ótimo Gabriel Bussinger, técnico do sub-23 do Avaí, que foi campeão da Copa Votorantim sub-15 pelo Avaí, quer dizer, um título nacional para o Avaí, na base do Avaí, isso é muito importante, não é todo dia que acontece. Então, realmente, o Gabriel vai trabalhar o time para o Brasileiro de Aspirantes, que começa em outubro. É importante que o torcedor do Avaí observe esse time e veja se há outros jogadores jovens que possam contribuir para a equipe principal, tá? Então, se até lá, até a estreia do Brasileiro de Aspirantes, não tiver ninguém sendo puxado pelo Geninho, que o Brasileiro de Aspirantes seja uma vitrine para outros jovens jogadores poderem contribuir. E também queria fazer uma observação de um jogador mais experiente que o Felipe, que é o Kelvin. O Kelvin é um jogador que a gente conhece desde a base do Paraná Clube, é um jogador muito promissor, era muito badalado, teve sempre problemas extracampo permeando a carreira dele, e agora, hoje, pelo menos, ele já se apresentou mais bem trabalhado fisicamente, claramente mais bem condicionado fisicamente, e conseguiu jogar próximo do que ele pode jogar, que é um jogador extremamente habilidoso, um canhoto jogando pelo lado direito, um jogador que tem condições de quebrar uma defesa, né? Então, o Kelvin pode melhorar ainda? Pode melhorar, mas ele fez uma boa partida do que ele vinha fazendo, e é um jogador que, em forma, pode contribuir bastante para o Avaí nessa Série B. Tá? Vamos acompanhar também a questão do Kelvin, porque ele é um jogador que não é muito comum de ter esse perfil na Série B. Tá? É um jogador que realmente, em forma, eu acredito que ele tem condições. O Jorge Jesus, que é o técnico do Benfica, sofreu uma derrota hoje, né? Foi muito comentado no Twitter. O Kelvin é responsável, talvez, pela grande tristeza futebolística do Jorge Jesus, que foi um gol que ele fez pelo Porto contra o Benfica, um gol aos 49 do segundo tempo,
que deu o título para o Porto. O Benfica vinha ganhando o título e com aquele gol o Kelvin deu o título para o Porto, e o Jorge Jesus tem uma cena clássica, ele se ajoelhando, quase como se estivesse imitando Odete Roitman naquela novela, né, da Globo, assim, agonizando e deitando, assim, ajoelhando no gramado do estádio. Então, realmente o Kelvin é um jogador que foi muito criticado, saiu do time, foi afastado, voltou, tem problemas extracampo, mas é um jogador que o Avaí não pode descartar diante das características importantes que ele tem como jogador de habilidade e de 1 contra 1 muito forte. Eu acho que a entrada do Felipe por si só já é um ponto aí a favor do Geninho, né? Ele literalmente mexeu, e isso eu já falei em outras oportunidades, é uma característica positiva do Geninho. Ele é um cara que, quando ele vê as coisas não andando, ele promove mudanças, e aí depois a gente avalia se essas mudanças valeram ou não, mas ele é um cara que ele não se esconde atrás de uma convicção. Essa saída aí com 3 volantes hoje, achei um pouco temerária, né? Enfim, ele basicamente ficou, abdicou de tentar uma proposta ofensiva e passou a viver de contra-ataques e de lançamento, só que sem preparar o time para isso, né? Tem algumas coisas que me chamam muito a atenção nesse time do Avaí e que eu gosto de reparar, em especial, é a saída dos zagueiros. A saída dos zagueiros do Avaí, o adversário ocupa o nosso campo de defesa, né? Então ele ocupa o campo de ataque do adversário, ele pressiona na saída de bola, os zagueiros do Avaí não conseguem sair tocando, são obrigados a dar o chutão. O contrário é totalmente o inverso disso. Os zagueiros tocam de lado com tranquilidade. Vários momentos hoje, de novo, o Daniel Amorim ficava chamando o pessoal para adiantar. O Avaí entrega a posse de bola e marca do seu meio-campo para trás. Então, é uma diferença entre tu jogar no contra-ataque e tu optar por jogar no contra-ataque, mas adiantando essa marcação para quando tu roubar, sair em velocidade e percorrer uma menor distância dentro do campo. Isso é diferente de tu se enterrar lá atrás, né? Tu bota a bunda lá atrás e fica esperando o adversário. São coisas diferentes do que jogar no contra-ataque. Isso eu até tuitei um pouco na hora do jogo, né? Sobre isso. Mas acho que hoje o jogo tem coisas positivas para se falar. A entrada do Felipe é uma delas, é uma grata surpresa, eu confesso que não conhecia. O Felipe Bonatelli Prates aqui está perguntando, né, falando do Felipe, será que não dava para dar uma chance para o Ramon na outra lateral, né, que é a lateral esquerdo? Sinceramente, Felipe, não conheço o futebol do Ramon, não sei se o Mozart, que acompanha a base, já viu ele jogar, já viu ele, pode dar uma opinião sobre o Ramon, mas eu particularmente não vi ele jogar. Agora, de novo, falaremos o Avaí dele fez... daqui a pouquinho. Vai falar? Então, beleza. Não, falaremos dele daqui a pouco. Eu acho que de novo, o Avaí jogou um pouco ali, fez o gol e adotou uma postura totalmente recuada, né? Tanto que terminou o primeiro tempo aí com um pouco mais de 30% de posse de bola de novo. E aí tomou os 2 gols e, de novo, o Avaí sai de um jogo saindo atrás e sem conseguir a virada, né? Vai completar 2 anos aí que o Avaí não consegue uma virada de jogo. Mas acho que foi um jogo, do ponto de vista interessante, assim, para a gente tentar já tirar algumas coisas boas. Um empate é uma coisa boa, né? Então, não perdeu, somou um ponto que a essa altura pode ser importante. Por outro lado, esse era o jogo que a gente tinha atrasado. Então, isso acabou, vai não tem mais nenhum jogo, o Geninho não vai poder mais usar essa ideia de que não, nós temos um jogo a menos e a hora que a gente igualar em número de partidas, vamos estar próximo ao G4 ou vamos estar em outro lugar. E aí o Avaí já começa a ver o G4 com um pouco mais de distância, né? Chapecoense hoje é o último colocado ali no G4, mas tem 2 jogos a menos. Então, basicamente, o G4 já passa a estar aí a 3 vitórias seguidas, por exemplo, do Avaí, para poder ingressar no G4. A recuperação é lenta, vimos algumas coisas boas hoje, acho que a entrada do Felipe é uma delas. Gostei pelo segundo jogo seguido do Adrian, eu acho que ele é um cara que tecnicamente ele é bom, a gente vê que com a bola no pé ele conhece, sabe jogar, mas o problema dele é físico, é um cara que talvez não aguente sair jogando e jogar 90 minutos, vai jogar um tempo, talvez aí 50 minutos no máximo, mas acho que são opções aí que o Geninho ganha, né? O que tu achasse, Borges, da entrada do Adrian no segundo tempo, agora tendo um pouco mais de minutos aí para jogar? Tu acha que ele vai ganhar essa posição? E também, né, se os dois podem jogar junto, né, voltamos àquela velha ideia de, será que Marquinhos e Kleber Santana podem jogar junto? Será que Adrian e Valdívia podem jogar juntos?
Eu acho que podem jogar juntos num time organizado, né? Esse é sempre o ponto, assim, que quando a gente tem um time que o coletivo é desorganizado, a gente não pode aproveitar o melhor das individualidades. Então, no time do Geninho, eles não podem jogar juntos, no meio de campo. Se entrar o Valdívia, às vezes aberto de um lado, onde estava o Rildo, e o Adrian fazer o meio junto com Ralf e Castro, junto com Castro e Jean, e o Adrian, aí eu acho que tem como jogar. Agora, nesse time do Geninho descompactado e desorganizado, não dá para jogar os dois no meio campo. É por isso que a gente fala de como é danoso para o elenco e para o clube tu ter um time desorganizado. Tu não consegue aproveitar o melhor das individualidades. Assim. Hoje o Confiança estava com 10, ele botou o Castro de volante, que sabe jogar, e botou Valdívia e Adrian, também sabe jogar. O time começou a andar, mas pelas individualidades, não por uma evolução do coletivo, que é o que a gente bate sempre. Eu concordo com o Mozart também, que o Avaí ganha com o Rildo e o Kelvin em ofensividade ali, em realmente partir para cima dos jogadores, do adversário pelas pontas de objetividade, ganha mais que com o Valdívia ali. E eu já tinha comentado em programas anteriores que eu gostaria de ver o Valdívia por dentro. Nesse 4-1-4-1 do Avaí, nesse tripé de meio de campo, eu gostaria de ver o Valdívia ali. Mas para ter o Valdívia ali, precisa de um time organizado. Então, essa desorganização do Avaí faz com que a gente não consiga colocar os melhores jogadores tecnicamente em campo, porque o time vai sofrer muito coletivamente, porque coletivamente o Avaí não teve nada, assim. Então, é mais um jogo do Avaí que a gente olha que a gente não nota de novo nenhuma evolução, assim. E como tu falou, olhando para o G4, sim, me dói falar isso pelo investimento do Avaí, mas hoje a gente tem que olhar para o Z4, tá? O que o Avaí deixa de apresentar coletivamente é um Avaí que já perdeu de saída para o Brusque, é o Avaí que caiu na primeira fase da Copa do Brasil, é o Avaí que perdeu na primeira eliminatória do Catarinense para o 8º colocado. Tudo bem, a Chapecoense foi campeã, tem seus méritos, mas o Avaí fez dois jogos vergonhosos contra a Chapecoense no estadual. Então, acho que a realidade nossa hoje é escapar do Z4, fazer uma Série B tranquila, e se pintar alguma coisa lá na frente, ok. Mas a realidade hoje, com a não evolução do time como um todo, a não evolução coletiva do time, a nossa realidade hoje é fugir do Z4, sim, é fazer uma Série B e não cair. Porque o time não apresenta nenhuma evolução. Né, como? Eu acho precipitado, assim, tu fazer esse tipo de projeção agora, né? Não tem nem 10 rodadas, então tem um quarto do campeonato aí jogado, né? Acho que talvez até a virada do turno a gente vai conseguir já identificar quem vai brigar em qual lugar, né? Eu entendo que talvez você está falando isso por causa do que a gente está vendo em campo, né? A evolução não nos dá essa ideia de que o Avaí vai brigar por algo maior. Mas enfim, particularmente acho cedo para a gente cravar que o Avaí, em vez de brigar para subir, vai brigar para não cair. Acho que ainda tem margem para a gente trabalhar nesse meio, né? Não, mas o que eu falei assim, o Avaí, hoje, a realidade hoje do Avaí, se a gente está no dia 15 de setembro, um ano que o Avaí não chegou a lugar nenhum em nenhuma competição, um ano que o Avaí não apresentou futebol em nenhum momento do ano, e a gente está falando em acesso. Eu acho que a gente precisa botar o pé no chão. O Avaí esse ano não entregou absolutamente nada. Então, assim, quando a gente olha para G4, um time que coletivamente não entrega absolutamente nada, depende apenas das individualidades, eu acho que também não dá para falar de G4. Eu hoje, olhando para o Avaí hoje, com esse técnico, com a forma que o Avaí deixa de evoluir, que o Avaí não evolui, eu só quero fazer uma Série B tranquila. Eu não consigo pensar em acesso. Tá? Então, assim, baseado no que o Avaí fez no ano e no que o Avaí não evolui coletivamente, uma Série B tranquila tá ok. Assim. Lógico, dá para mexer ainda. Eu acho que dá para mudar técnico, eu acho que esse time, esse elenco, dá para ser competitivo, porque o que mais é complicado do Avaí assim, é que o Avaí não compete. O Avaí não compete, o jogo do Avaí não é duro com o adversário. O Avaí faz o gol e entrega, como tu bem falasse ali antes, os zagueiros vêm com a bola dominada, o Avaí espera atrás do meio de campo, o Avaí não compete. E aí quando o Avaí perde, o outro time se segura, o Avaí vai de qualquer jeito. Então, o Avaí não vem de caro derrotas. Então, assim,
é muito perigoso essa Série B do Avaí. Então, um elenco que já tem bastante idade, não sei. Hoje, o que eu espero desse time hoje, sinceramente, de algum tipo de expectativa, é uma Série B segura. Se é uma Série B segura, eu acho que tá ok. Mas eu acho que hoje não dá para falar de G4, não. Beleza. Mozart, queres complementar aí sobre o Felipe? Acho que tu tinhas falado, né, que tens opinião. Depois o pessoal aqui falou aliás, Sobre do o Ramon, Ramon, né? né? O Ramon, O pessoal disse isso. que ele jogou na Série A no ano passado. Sinceramente, não me lembro. Desculpa, o Geraldo aqui, que foi quem falou que ele jogou na Série A no ano passado. Enfim, quais as informações aí que temos do Ramon? O Ramon é da mesma geração do Felipe, né? Lateral esquerdo, nascido em 99. Ele jogou a Copa São Paulo de 99. Eu vi um jogo dele, para não dizer que eu não vi nenhum jogo, eu vi um jogo dele contra o Juventus da Moca, na Copa São Paulo, pela Federação Paulista de Futebol TV, a FPF TV. Né, aqueles jogos que só os olheiros aí gostam de assistir, né? E os torcedores do Avaí, evidentemente, que se interessam pela Copa São Paulo, principalmente nas férias do futebol profissional. Então, assim, é uma amostragem muito pequena para eu fazer uma avaliação do Ramon aqui, tá? Então, é muito pequena, eu não quero aqui dizer que ele não tenha condições ou que ele tenha condições. O fato, e vale para o Felipe também, é que para você colocar o jogador jovem, ele precisa de sequência. Não adianta você colocar ali, ele vai bem ou vai mal, vai mais ou menos. Não serve mais ou serve, ou já vira o salvador da pátria. Ele precisa de sequência, né? Coisa que muitas vezes num campeonato de Série B de exigência máxima, né? E a gente está aqui comentando o Troféu Debate no nível de exigência importante para mostrar que o Avaí precisa melhorar, Então esse nível de exigência é grande, a torcida exige, a imprensa cobra, né? Então assim, talvez não seja o melhor momento para a sequência, mas se ele tiver uma oportunidade, ele tem que responder já no primeiro jogo como o Felipe respondeu. Quer dizer, agora todo mundo está dizendo que o Felipe tem que continuar como titular. Por quê? Porque respondeu no jogo fora de casa, sob pressão, né? Então é uma amostragem pequena, mas caso ele seja utilizado, tem que ganhar um tipo de sequência, salvo se a atuação dele for trágica, e aí não tem como segurar ninguém, seja experiente ou seja jovem, né? É importante também citar, Rafael, eu falei do Brasileiro de Aspirantes, né? É importante que o torcedor do Avaí assista. E uma outra questão que apareceu que me fez lembrar, vendo outro dia um jogo de base do Carioca Sub-20, que teve um torcedor que falou sobre não jogar com 9, né? Jogar com falso 9. Outro dia eu vi um jogo do Carioca Sub-20 com um time jogando sem um 9 de referência, o Vasco, né? Que joga sem o 9 e o 9 sai muito da área, o falso 9, para fazer o trabalho de bola, porque ele tem essa qualidade. Quem sabe possa se fazer em alguns momentos um time sem um 9 de referência, sem o Daniel Amorim ou o Gaston, jogando com o Adrian, por exemplo, ali, né? O Adrian é um jogador que sabe recuar, sabe meter uma bola, não está fisicamente, aliás, o Adrian nunca esteve fisicamente bem na carreira inteira. O Adrian a gente conheceu no Sub-17 também, foi falado hoje na transmissão que ele jogou a Copa do Mundo Sub-17, você inclusive foi citado na transmissão do Sport TV, o Olheiros não foi, a gente ficou cara, triste, né? Porque o Olheiros não foi citado, mas tudo bem, a gente fica feliz pelo amigo. Então, o fato é que o Adrian tinha problemas de força e velocidade na época de Sub-17, e agora ele está assim, com uma silhueta, digamos, que pode melhorar, né? Ele pode melhorar a sua silhueta. Então, é um jogador extremamente técnico, sempre foi. Sempre mostrou qualidade, bate bem na bola, bateu bem escanteio hoje, quase saiu o gol. Ele tem qualidades que o Valdívia também tem, né, de bater bem na bola, um jogador inteligente no toque de primeira também, nessas tabelas que ele pode sair da área, se aproximar dos meias que vem de trás, seja o Valdívia, o Pedro Castro, ou quem for, os laterais, os pontas. Então, ele tem qualidade. Então, é uma alternativa que o Geninho pode ter. O Geninho vai trabalhar isso. O Geninho, nos seus treinamentos, tem qualidade para trabalhar isso? Essa é uma pergunta que fica. Quando se fala, por exemplo, outra questão que aparece muito no chat, né? Dá muito chutão. Como é que você melhora a equipe para não dar tanto chutão ou não dar chutão a priori? Só dar o chutão naquela situação de risco zero, né? Que você não pode correr o risco. Treinamento de qualidade, o jogador ganha confiança no treinamento. Por que o jogador sai jogando no chão? Porque ele bate um passe de mágica, ele começa a sair jogando no chão? Não, porque tem treinamento, tem confiança, consequentemente, ele vê no treinamento que houve evolução, vê nos jogos que começa a dar certo, começa a fazer. Isso é feito no treinamento do Avaí? Eu não sei, eu não vou aqui julgar o Geninho, porque eu não assisto os treinos do Avaí. Mas o fato é que não tem milagre, não vai do dia para a noite, amanhã, no próximo jogo, vai sair jogando no chão, com saída de 3, com saída, enfim, as saídas que existem, né? Não sei, o Avaí é trabalhado dessa forma pelo Geninho nos seus treinamentos, né? Então,
O falso 9 ou a saída no chão depende de treinamento. São alternativas interessantes, principalmente o falso 9 nesse momento? Na minha opinião, sim, porque nem o Daniel Amorim e nem o Gaston me parece que passam aquela confiança. Claro que o Avaí mostrou uma coisa muito importante hoje, que talvez as pessoas não tenham prestado tanta atenção, que é o Avaí tem banco para usar durante o jogo. Isso é importante numa Série B. O Avaí tem jogadores no banco hoje, o Adrian, o Valdívia, são jogadores que mudam o jogo. Jogadores que em 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, tem qualidade. Tanto que o Adrian fez algumas boas jogadas, o Valdívia pegou o rebote do pênalti com aquela tacada de sinuca na caçapa do meio. Então, assim, realmente é uma notícia boa para o havaiano. O Avaí tem banco. Pode potencializar mais essa equipe? Muito mais. O Geninho tem que potencializar mais essa equipe. O Geninho tem condições de fazer isso nos seus treinamentos? Não sei dizer. O campo não está mostrando, mas ele tem alternativas no elenco. Isso é importante. O Adrian jogando, o Kelvin melhorando fisicamente, o Rildo voltando, o Valdívia, que é um jogador que sempre tem um coelhinho na cartola para tirar. O Avaí tem algumas ferramentas que muitos times que estão à frente do Avaí não têm. Eu tenho assistido a Série B, quase todos os jogos, muito time na frente do Avaí não tem as opções que o Geninho tem. Então, além disso, é mais uma pressão para o Geninho melhorar o time. Mas que esses times também, às vezes, têm um coletivo bem melhor que o Avaí, né? Sim, a gente vê que os times são muito mais... A minha avaliação é apenas individual, as opções que o Avaí tem. Sim. Mas aí esses outros times, isso aí, por que a gente talvez olhe hoje para a tabela da Série B e veja, por exemplo, por que o Operário está na frente do Avaí, por que o Juventude está na frente do Avaí, Paraná Clube. O Cuiabá está na frente do Avaí. Paraná, vocês viram o ataque do Paraná Clube? Times... O ataque do Paraná Clube ontem, Bruno Gomes, que é um jogador que não deu certo em lugar nenhum, que veio da base do Inter e do Desportivo Brasil. Marcelo Negueba, que não deu certo em lugar nenhum, bom jogador da base do Cruzeiro, mas nunca deu certo em lugar nenhum, né? Um outro jogador que veio do Inter também, que não deu certo em lugar nenhum. Quer dizer, os jogadores do Avaí têm muito mais história, muitos deles na mesma idade que esses jogadores, do que os jogadores do Paraná. Por que o Paraná funciona? Né? Então não é uma questão individual, não. O Paraná tem jogadores, assim, num tom pejorativo, que são refúgio. Eu gosto de alguns deles, mas são considerados refúgios. O Valdívia não acha um refúgio, o Kelvin não acha um refúgio. O jogador que jogou a Série A vida inteira, jogou no exterior em alto nível em alguns momentos. Então o Rildo jogou Série A a vida inteira, jogou no Santos outro dia, jogou no Curitiba. Então o Avaí tem opções que outros não têm. Aí vem a sua questão, e a questão que a gente tem feito. Os treinamentos do Avaí estão surtindo efeito. O Geninho tem um planejamento ou tem uma visão do que ele quer para o time dele? Quais são as variações que o Avaí tem? Eles são treinadas ou são aleatórias na hora do jogo? Vamos tirar aqui uma carta, botar para cima e ver o que acontece. Então isso é complicado, né? Jogar com falso 9 eu acho maravilhoso. A minha visão de futebol. Como é que vai ser feito isso? Ele vai fazer isso? Deu desespero, vou botar o Daniel Amorim e joga a bola na área de qualquer jeito, porque a gente precisa empatar o jogo, como o Borges disse. Claro que isso é uma opção, né? Você tem que ter o Daniel Amorim no elenco, porque tem horas que você precisa colocar. O time do Guardiola e do Klopp jogam bola na área, não é o Avaí que não vai jogar. Mas isso tem que ser planejado, né? Então as nossas dúvidas são essas: organização, planejamento, treinamento coletivo, porque individualmente o Avaí já está começando a encorpar um elenco, e a Série B não está difícil de chegar lá em cima, tá? Não está difícil, mas o Avaí precisa melhorar. Né? O elenco do Avaí hoje é elenco para subir, na minha visão, e os jogos estão mostrando isso. Os últimos 2 ou 3 jogos mostram que o elenco já começa a dar sinais disso. Claro, e aí aqui entra essa questão, né? A gente pega um time como o Cuiabá, que tem como principal jogador o Elvis, que é um cara super rodado na Série B, jogou aqui no antigo Figueirense, inclusive. Enfim, é o principal jogador do Cuiabá, mas dentro de um esquema de jogo super arrumado aí da equipe do Cuiabá. O Paraná também tem um time bastante arrumado, e falta ao Avaí essa organização como um time. A gente sabe que essas peças que o Mozart falou no papel são boas, ninguém negaria esses jogadores, a gente tem falado isso, mas o Avaí como um time, ele não é ainda algo que a gente possa confiar. E, Borja, até tem uma questão aqui do nosso amigo Rodrigo Silveira, aqui, um grande abraço para o Rodrigo, e que vai um pouco também com o que o Mozart falou, que é a questão do falso 9, e um pouco daquilo que tu já pedisse numa outra oportunidade, que é espelhar um pouco o esquema de jogo do Flamengo, do Jorge Jesus, né? O que vocês acham desse time? Frigério, Felipe, Ralf, Rafael e Capa, Jean, Pedro Castro, Adrian e Valdívia, Rildo e Kelvin. O que acham, meus nobres? Pergunta aqui o Rodrigo Silveira. Um abraço, Rodrigo. Quarteto mágico, né? Não começa Adrian, com Valdívia, isso. Rildo e Kelvin. Não, mas a gente faz isso para temperar o programa, né? A gente tem que temperar o programa. Quarteto mágico, mas o Borges pode falar melhor que eu.
Cara, eu tava até olhando, um abraço pro Rodrigo, dizer também que o Rodrigo foi um dos primeiros a pedir o Felipe na lateral direita. Eu realmente não conhecia o Felipe e foi uma grata surpresa, principalmente, como eu comentei ali antes, que o que eu vi nele foi uma margem de melhora. Então o Mozart comentou bem, ele entrou no fogo, né? É difícil, deu pra ver que o gramado era alto também, apesar de ser a grama parecer boa. O gramado era muito alto, então era um campo pesado, os caras estão acostumados a jogar lá, não é fácil jogar lá, ele entrou num fogo muito pesado. E ele foi muito seguro, que isso é que me pareceu o mais importante, essa segurança dele. E aí depois deu para ver que ele é um cara leve, um cara que trata bem a bola, então provavelmente ele tem essa qualidade para fazer a parte ofensiva, e foi importante ele ser seguro defensivamente, isso é que eu gostei dele, essa parte dele ser seguro defensivamente. Sobre o time do Rodrigo, eu e o Rodrigo a gente já teve discussões enormes aí, de ideias, lógico, né, em termos de formas de jogar, né. O Rodrigo, ele gosta desse time mais solto, assim, e eu fiquei me perguntando como que ia ser esse time sem bola. Esse time do Rodrigo, eu acho que é um bom time e ele encaixaria muito como joga o Inter hoje. O Inter sem a bola descansa o D'Alessandro e como é o nome dele, Mozart, o artilheiro do campeonato, que era do Ceará, era do Vasco. O Thiago Galhardo. Thiago Galhardo. O Inter joga. Eu tava pensando na Série B. Isso aí. O Inter sem a bola, ele faz 2 linhas de 4 e fica D'Alessandro e Thiago Galhardo. Nesse time do Rodrigo, eu faria Kelvin e Rildo vindo marcar na linha dos volantes, para fazer as 2 linhas de 4, e teria que descansar Valdívia e Adria. E aí eu acho que esse time ficaria equilibrado. Porque se eu tiver que abrir Valdívia e Adria para vir acompanhar o lateral adversário e formar a linha de 4, eu mato eles depois quando eles tiverem a bola. E aí eu teria Rildo e Kelvin com muita movimentação na frente também, jogando mais centralizados. Então eu não sei muito como que esse time ficaria encaixado sem a bola, porque as discussões que eu tinha com o Rodrigo também era muito nesse nível, assim. Tipo, ele via muito time com a bola e realmente é um time, esse time que ele escalou é um time que vai tratar bem a bola, porque o Castro vem sendo muito regular, o Jean dá essa intensidade, essa juventude que a gente precisa, e seriam 4 caras na frente de muita qualidade técnica e muita movimentação. É preciso ver quando esses caras perdem a bola. E todas essas especulações táticas e de escalação que a gente faz, esbarra naquilo que o Mozart acabou de comentar, assim. O Geninho tem condição de fazer esse time, com essa qualidade técnica, ser um time seguro e equilibrado, porque o futebol, na minha visão, ele é muito baseado no equilíbrio. Eu preciso ter um time equilibrado. Eu não quero todo mundo atacando, nem todo mundo defendendo. Eu quero um time equilibrado. E para ter esse time equilibrado, precisa de quê? Para botar 4 jogadores de qualidade do meio para frente e leves, como o Rodrigo sugeriu, esse time ele tem que estar extremamente compactado. Extremamente compactado para que esses caras sem a bola não comprometam. Não adianta os caras me resolverem com a bola e sem a bola eu tomo gol. Então isso não vai me adiantar. Então eu preciso de ver esse time equilibrado. Nesse caso, e eu não tenho capacidade de mim em fazer isso. Eu acho assim, Borges, ali, mais ou menos desse desenho, né, simularia aquele esquema que o Jorge Jesus jogava, né, com o Jean mais fixo, o Pedro Castro fazendo a do Gerson e os 2 meias, onde, no mínimo, o Valdívia e Adrian teriam que fechar na segunda linha ali para, pelo menos, fechar o espaço e fazer uma segunda linha de 4. Então, quanto mais compactado esse time tiver, menos eles vão ter que percorrer atrás de lateral, atrás de quem fechar no meio campo. E aí começa outro ponto, né? Inclusive, por isso, eu não espelharia esse time do Rodrigo no Flamengo, eu espelharia no Inter, que também joga no esquema parecido. Mas daí, nesse esquema de jogo, eu botaria Rildo e Adria marcando abertos e descansaria os 2 meias, como o Inter faz hoje. Não faria como joga o Flamengo. No meu esquema, que eu espelharia naquele Flamengo do Jorge Jesus, os meus 2 que descansariam seriam os 2 9. Né, e eu teria essa intensidade pelo lado, então é uma forma diferente. E outro ponto que o Rodrigo comentou é o Ralf na zaga, que eu acho que é uma boa saída, mas o Ralf ele não tem velocidade. E nesse campo que o Geninho dá para o adversário, é uma temeridade eu tenho o Ralf de zagueiro. Porque ele, inclusive, saiu do Corinthians porque ele não havia aceitado jogar na zaga com o Thiago Nunes, né? Um dos motivos da saída dele foi isso. Então, acho pouco provável que ele vá querer jogar na posição. Hoje foi um acaso, né? O Geninho investiu na formatura. O Ralf de volante, ele formato do jogo, no formato do jogo. Então o Geninho
mexeu certo, tirou um volante, estava sem função, claro. botou para trás e botou um jogador à frente. Acho que ele foi bem. Então, nessa circunstância, eu acho que o Ralf jogou. Agora, Ralf, a partir de agora tu é zagueiro de fato desse time, aí eu tenho as minhas dúvidas. Não, e que a gente tá falando de novo, né, Xavier, de individualidades, né? E eu vou de novo me referir ao Mozart. O Geninho tem capacidade para organizar esse time, porque esse time compactado também com a bola, minha zaga vai ter que estar lá na frente. Se a minha zaga tá lá na frente, porque como tu também falou, Xavier, quando perde a bola, se a minha zaga estiver aqui atrás, eu tiver que fazer Hildo e Kelvin, vim voltar aqui na minha intermediária o jogo todo, os caras vão afogar com 40 minutos de jogo. Então, se a minha zaga, meu time é mais compactado e marca mais na frente, faz a pressão no campo adversário, e eu tenho Hildo e Kelvin tendo que voltar muito menos, esse time começa a me entregar. Agora, nesse time espaçado, que eu vou ter que fazer os caras percorrerem o campo todo, o jogo todo, fica mais complicado. Tudo bem que a gente tem as 5 modificações. Dá para chegar nos caras e falar, eu preciso que vocês deem o máximo. Aguentou um tempo e 15 minutos, vou trocar por mais 2 que vão me entregar intensidade. Mas assim, eu não vejo no Avaí essa capacidade do treinador de fazer esse time compacto para que dê a segurança e equilíbrio necessário para que a gente tenha o melhor da qualidade técnica. Então, no fim, desculpa se eu me tornar repetitivo, mas é o que eu falei no programa passado, os 3 volantes do Geninho são necessários por um problema que o próprio Geninho causa, que é esse time espaçado. Então, ele é obrigado a jogar com 3 volantes, porque ele mesmo não consegue fazer esse time compacto e equilibrado. Então, ele tem que fazer um time mais forte defensivamente. Para colocar essa qualidade para jogo, ele vai ter que organizar o coletivo. E para organizar o coletivo, eu não sei se ele tem essa capacidade. Então, a gente está nessa tentando morder o rabo. Nós vamos ficar andando em giro, porque tem qualidade para entrar, a qualidade entra, mover desequilibrado. E sempre tentando morder o rabo, enquanto a gente não organizar o nosso coletivo. Mozart, tu havias desmutado o teu microfone na hora que eu falei do Ralf, querias complementar mais alguma questão com relação a isso? Não, aqui você falou do Thiago Nunes do Ralf, né? Você tem o exemplo do Avelar, que era lateral e virou zagueiro com o Thiago Nunes. E tem o exemplo do Felipe Melo, o tranquilo Felipe Melo, né? Que era volante, e o Luxemburgo transformou em zagueiro, agora tá machucado. Então isso é muito comum acontecer. E o Ralf, assim, algumas situações, para algumas estratégias de jogo, acho que ele cabe como zagueiro. Agora, se você usar uma estratégia que você precisa de muito campo para correr, você não consegue. Se você tiver uma estratégia onde ele espere mais, com menos campo, mais compactado, talvez mais atrás, ele é um zagueiro de imposição física, um jogador de cabeceio, então ele tem algumas qualidades, só que não tem velocidade. Então, como repito, tudo vai da estratégia, do treinamento, de tudo aquilo que a gente sabe que envolve o trabalho do técnico, o trabalho coletivo. Sempre que você vai para um jogo, você tem uma estratégia, que é diferente do sistema tático, né? Tem estratégia. O que você vai fazer hoje? Você vai jogar esperando? Você vai jogar com... Ou vai mudar, vai fazer algo misto, vai jogar mais pressionando, depois em um determinado momento você vai recuar mais? Como é que vai ser a tua estratégia, né? Então, o Ralf cabe como zagueiro, na minha opinião, em algumas situações, né? Agora, jogando com espaçamento, ou jogando com defesa alta, por exemplo, já complica em determinadas situações se você pegar um atacante muito veloz. Então, tudo isso influencia, né? O jogo de futebol, as pessoas dizem que é simples. Não é simples, é complexo. Tem muitas variáveis, muitas coisas que acontecem que mudam completamente. Você perde um jogador expulso, você tem uma... Hoje o técnico do Confiança deve ter pirado, porque ele mudou o time, tirou 9, né? Ele jogou sem 9, daí virou o jogo. De repente, depois o jogador dele é expulso, ele tem que remodelar o time na hora, quer dizer, o técnico ele pira ali na beira do gramado, ele precisa ter variações, plano A, plano B, plano C, plano D, isso tudo tem que estar mapeado. O Geninho é obsessivo, esse ponto, como precisa ser um técnico de futebol hoje, eu sempre falo isso, obsessão. Você não é obsessivo, meu amigo, você fica pelo caminho e todo mundo te engole. Os fatos do campo te engolem, os adversários te engolem, os técnicos mais bem preparados te engolem, e assim funciona, em qualquer área profissional, inclusive, mas o futebol é muito complexo. Então, o Geninho, não sei se ele entrega aquilo que a gente gostaria de ver em campo, né? Porque o Avaí hoje tem material humano para fazer melhor, isso é claro, na Série B. Não, e até Mozart, esteve, né? Desculpa, Xavier, rapidinho. Claro, vai lá. Rapidinho. O que o Mozart comentou, eu vi outros jogos do Confiança, quem trabalha de falso 9 é o Moritz, que tem também ele tem a parte, a altura dele, fisicamente ele é forte, né? E o Moritz tem que fazer esse trabalho de falso 9, hoje entrou como falso 9 de novo, e deu o passe para gol, e ele faz aquilo que o Mozart falou, ele sai da área, os zagueiros ficam sozinhos,
ele vem trabalhar e os caras entram tabelando. E ele tem essa qualidade do passe, né? E o Moritz joga bem de falso 9, pelo menos porque também ele compromete no meio campo, é importante dizer, né? Que o Moritz também na linha de meio, ele compromete teu time sem a bola. Então, como é um time com uma qualidade técnica baixa, e o Moritz, tecnicamente, é um dos melhores daquele time, ele, para usar o Moritz, ele faz um esquema com falso 9, o Moritz saindo e fazendo os caras entrarem, fazendo o famoso facão, ali, enquanto o Moritz sai como falso 9, tabelando com os atacantes de beirada. Só complementando uma coisinha rapidinho, Rafael, que você falou do Ramon, que o pessoal falou de ele jogar Série A, ele jogou 3 jogos, conferi os jogos que ele esteve, foi contra Fluminense e Flamengo, naquele jogo em Brasília, que vocês têm uma saudade danada, e contra o Atlético Paranaense, 2 empates e 1 derrota. Ele jogou as 3, pelo menos na ficha que eu vi, como lateral, tá? Não sei durante o jogo se ele foi deslocado pro meio campo, né? Mas ele jogou esses 3 jogos na Série A ano passado, já na finaleira ali, no fim da festa. Mas ele teve essas 3 experiências na Série A, que são experiências importantes, porque ali era morro acima, não era morro abaixo, era difícil, né? Tudo conspirando contra, tudo trabalhando contra. Outra questão importante de falso 9 que foi citado, o Atlético Paranaense jogou hoje, eu assisti os 2 jogos ao mesmo tempo, Avaí e Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense jogou sem 9 na Libertadores fora de casa contra o Jorge Wilstermann, lá na Bolívia, na altitude. Jogou com o Fabinho, que é um atacante de movimentação, e o Lúcio Gonzalez, com 750 anos, jogando na frente, né? E daí no final, qual era a estratégia do Eduardo Barros, pelo que eu percebi? Jogando assim, com bastante, com um time bem compactado, com velocidade de saída, né? Com esses jogadores mais móveis, e no final colocou quem? Walter, o centroavante Walter. Quem que decidiu o jogo? O Walter. Quer dizer, jogou 15 minutos, o Walter não aguenta mais que isso, ainda mais lá no morro, né? Tinha que sair com um tubo de oxigênio. Mas sobrou a bola por quê? Porque o Walter estava descansado, o time adversário também já não estava tão bem fisicamente, porque vinha na primeira partida oficial do ano. Quer dizer, você não tem receita de bolo, você pode jogar com 9, você pode jogar sem 9, dá para jogar a Série B sem 9, mas tudo depende da tua estratégia, do teu trabalho. Né? Não tem receitinha, não, vamos jogar com 9, porque assim funciona. Funciona com 9, sem 9, time com muitos garotos, time com poucos garotos, depende daquilo que você tem, como você potencializa, né? E aí tem uma pecinha importante nesse processo, ele é o técnico de futebol. E o técnico hoje do Confiança, que é o Matheus Costa, é da minha idade, um fato que me deixou bastante chocado, né? Tem o quê, 23 anos, então? Eu sou jovem, 22, né? Então, não, tem 33 anos, é um cara bastante novo aí, o Matheus Costa, que tem sido uma tônica nessa Série B, né? Mas a tua forma física tá muito melhor que a dele, né? Muito assim melhor espero. que a dele. Assim espero, com certeza. Enfim, vamos dar uma passada aqui na rapaziada que tá com a gente. O Felipe Aderbal aqui, já que o Avaí não demite ninguém, joga o Eugênio para coordenador de futebol e traz o Barroca. O Barroca tá na pista aí. O Thiago Gonçalves aqui diz que os zagueiros utilizados são todos lentos, o Betão, o Rafael Pereira e o Salinas. É verdade. Ele também pergunta se a gente sabe do Rômulo, Getúlio e Renato. O Renato era uma lesão muscular maior, o Rômulo também, né, sentiu lá no jogo contra o Oeste. O Getúlio, olha, não sei te dizer, cara, mas esses dias eu tava dando uma olhada aí nas notícias do Avaí do ano e tinha entrevistas do Augusto Inácio em janeiro, dizendo que tava louco para contar com o Getúlio e que ele tava ali em vias de jogar, né? Então, eu não sei se ele chegou a comparecer aos treinos e se machucou de novo, eu acredito que tenha sido isso, ou a lesão dele é uma lesão muito grave. O Gabriel Ferreira aqui diz que o Borges que é o Claudiola. O Claudiola tá empregado lá no Botafogo, difícil sair. Carlos Alberto G, aqui nessa linha de raciocínio do Felipe, o Avaí precisaria pelo menos de um zagueiro mais jovem e mais veloz. Para mim, sem dúvida, inclusive, para mim, independente do esquema e da forma com que o Avaí queira jogar, tem que ter um zagueiro mais jovem, em especial aí para jogar pelos lados. Nessa ida do Ralf, assim, eu particularmente gosto muito do esquema 3-4-3, que é um esquema que dá muito volume, assim, de ataque, né, e eu teria o Ralf como esse zagueiro centralizado, espelhando o esquema do Chelsea, campeão inglês do italiano lá, o Antônio Conte, que tinha isso, tinha o Davi Luiz sofisticado, como um terceiro zagueiro PVC, que fazia vezes de volante, hein? E ele jogava com e ele jogava com um desses 3 zagueiros, era um lateral, né, que era o Aspilicueta. Então é uma formação com 3 defesas, como dizia o Inácio, né, quando ele colocou o capa aqui contra o Criciúma.
Mas eu acho que o Ralf nessa posição como um zagueiro, como terceiro zagueiro centralizado, onde com a bola ele pudesse avançar ali 20, 30 metros de campo e ser um volante também, acho que renderia. Não, e Xavier, assim, ó, eu respondendo ali ao Carlos Alberto, eu não gosto de fofoca, tá? Mas dizem, eu não confirmo, que o alemão aí tá livre no mercado, né? O alemão é pra ir pegar no aeroporto, né? O alemão é pra ir pegar no aeroporto, mesmo com Covid, azar da Covid, nós vamos lá abraçar o alemão, leva o alemão pra ressacada ali, que, olha, era criticado, mas ele e o Judson ali faziam o serviço, entregavam a intensidade que a gente precisava. O Betão, eu tive informações aí que no amigo secreto da família do Betão, o Betão pediu o alemão, porque depois que o alemão saiu, o futebol do Betão complicou. Por quê? É a mesma coisa, todo mundo fala que o Mauro Galvão era o craque, e é craque, mas o Odivan, na ponta dos cascos ali, deu muito bicho pro Mauro Galvão, meu amigo. Deu muito bicho pro Mauro Galvão. Então, assim, tem que ter esse cara do lado que faz o trabalho sujo, cara. Vai ter que ter esse cara para sair na lateral, atrás do atacante, para dar o primeiro bote pro Betão pegar a bola mais limpo. Enquanto jogar o Betão, quando o Betão ainda é o mais rápido dos zagueiros do Avaí, por incrível que pareça. Então, enquanto tiver o Betão tendo que sair da área em velocidade aí para pegar os caras, e como tu falou ali de zagueiro mais novo, eu acho que tem que ter zagueiro rápido, cara. O Salinas não é velho, mas é lento, cara. Então, assim, quando os caras trazem um cara de 28 anos e lento, e, pô, tu já tem Ayrton, tu já tem Betão, tu já tem Rafael Pereira, e é uma indicação do técnico que eles mandaram embora, eles mandaram o técnico embora e em seguida assinaram com o cara. Então aí é complicado. Aí realmente é complicado. E assim, o Geninho teve que desfazer aquele esquema que era muito bom da Série B de 2018 por causa da saída do alemão. Lógico, sem o alemão acabou aquele time. O alemão pelo lado direito, ele fazia tanto às vezes de zagueiro, ele era muito bom no 1 contra 1 e tal, quanto ele dava um desafogo pelo lado direito. Então essa função de que se joga hoje, às vezes com um terceiro zagueiro sendo um lateral, a seleção da Inglaterra jogou assim na Copa do Mundo, com o Walker pelo lado direito, um lateral ali na primeira linha, e era assim que funcionava, né? Mas aí precisa de trabalho, precisa ter alguém que mexa nesse tipo de coisa. O Avaí joga só no próximo domingo, então vai ter aí algumas sessões de treinamento, não sei o que o Geninho vai trabalhar ao longo da semana. Isso aí é um problema, era melhor que jogasse amanhã. É importante salientar, Rafael e Borges, que um dos grandes troféus do Geninho, para além do título brasileiro de 2001 pelo Atlético Paranaense, ele tem inspirado o Filipão para a Copa de 2002. Tudo bem, o futebol evoluiu, mudou, né? Não dá para usar os mesmos jogadores para as mesmas funções que ele usou em 2001 no Atlético Paranaense, mas ele usava 3 zagueiros, né? E ele inspirou, segundo a lenda, inspirou o Filipão. Então, assim, o Filipão falou isso. Acho que tem um pouco de... Acho que o pessoal adorou um pouco a pílula ali e tal, tudo bem, mas vamos considerar que ele se inspirou. Eu acho que o Tite inspirou muito o Filipão. Ele não admite, porque daí tem uma rivalidade de Tite e Filipão, né? Mas o Grêmio de 2001 era um time ainda mais azeitado, na minha opinião, com os 3 zagueiros do que o Atlético Paranaense. E tinha o atual Roger Machado, de stopper, que é esse zagueiro pelo lado, na linha de 3, que jogava pela esquerda e jogava com o Rubens Cardoso de ala nesse time do Tite de 2001. Então, são equipes que já faziam isso. Claro que hoje a Inglaterra, que vocês estão, é um ótimo exemplo, o Chelsea do Conte, são todos técnicos que pegam um jogador mais rápido, não tão alto, com força também, que tem velocidade, para poder fazer esse trabalho. Muitas vezes também faz uma válvula de escape de saída de bola, né? Então, tem muita coisa para fazer, muitas opções, muitas variações no futebol, né? A minha questão o Avaí tinha esse cara, que era o Leandro Silva, que era lateral direito, que era zagueiro de origem. Era um cara que poderia tranquilamente fazer os 3 zagueiros ali com uma boa qualidade de saída. Era um cara rápido, bom no 1 contra 1. É um cara geralmente que se pega um volante ou um lateral mais defensivo, que tem força, tem velocidade, para colocar ali, né? E aí você coloca caras do lado ali, mais à frente na segunda linha, com mais qualidade com a bola. E até altura, né? Também a altura. Né? Mas tem esses jogadores... Quando o pessoal fala do Ralf, tu nunca viu o Ralf fazer um gol, né? O Ralf nunca foi para a área, o Ralf não é bom na bola aérea. Então, uma das coisas que preocupa também o Ralf jogando na zaga é a bola aérea, né? O Ralf não sai do chão. Eu acho que o Ralf, estimulado pelo técnico, pode sair do chão. Eu acho que mesmo um jogador, entre aspas, velho, chamado velho, ele tem que ser estimulado todo dia. Não é, tá com a vida ganha, o Ralf tá milionário, tá rico, ganhou 300 mil por mês, vou chutar baixo aqui no Corinthians por quase 10 anos,
né? Então ele tá com o burro na sombra, ele tá jogando porque ele quer provar ainda que tem valor, imagino eu. Claro, ganhar dinheiro é sempre bom, mas... E aí, se você não estimular o cara mais experiente, o cara não joga. O D'Alessandro tá jogando com 40 quase no Inter. O D'Alessandro é um cara motivado, ele tem os defeitos dele, quer apitar o jogo, ele não aguenta jogar quarta e domingo, nunca, faz tempo já que não aguenta. Mas ele é um jogador que aparece, e o Kudê com ele me parece que estimula, que ele tem uma motivação ali, eles têm uma confiança que eles jogaram juntos no River, então você nota que o jogador, mesmo um jogador com quase 40, o Lúcio Gonzalez hoje no Atlético Paranaense, jogadores que precisam se motivar, precisam também o trabalho do técnico nesse sentido, de desafiar, de motivar, de trazer o cara, inclusive para ele melhorar mesmo mais velho. Eu não acredito nessa coisa que está tudo pronto e acabado. O cara tá com 23, 24, acabou, não evolui mais, evolui. Claro que a formação dele, a base, a essência da formação vai até uns 23 e tal, mas você ainda consegue, se o jogador for trabalhador e se o técnico for aquele que estimula, que pega no pé no bom sentido, ele vai evoluir. Então o Ralf, eu vi em alguns momentos no Corinthians ele fazer gol de cabeça, raramente, mas fez. Né, esse gol que eu citei da Libertadores de 2012, que o Corinthians foi campeão, ele fez um gol lá na Venezuela, já citei aqui, de cabeça, que decidiu o jogo. Eu vi o Ralf fazer gol no Corinthians, raramente mais fez, dando um drible dentro da área, chutando de canhota. Isso aí, ele fez um gol de Emerson Sheik da época. Né? Então, assim, se ele é estimulado, ele vai evoluir. O Casemiro é um jogador que o pessoal se preocupava, porque no São Paulo ele saía muito, aí foi pro Real Madrid, ele ficou mais como um cincão, mais defensivo. Mas se ele é estimulado a dar os lançamentos que ele dava na base do São Paulo, ele vai dar os lançamentos da base do São Paulo. Agora, se ele é estimulado a só jogar sem a bola, só dar bote, só fazer a interceptação, antecipação, ele só vai fazer isso. Claro. Né? Nem todo mundo tem proatividade. E aí o trabalho também do técnico é trazer o cara para esse projeto, e aí também tem uma parte que é do próprio jogador, né? A gente tem... Claro. O jogador, ele vai passando do tempo, e eu lembro bem de uma entrevista do Juninho Pernambucano, já nos últimos anos dele de jogador, onde ele, por exemplo, nos últimos anos da carreira, ele aboliu carne vermelha, por exemplo, porque isso tudo já vai somando, né? O cara chega com seus 35, 36 anos, cada noite mal dormida para ele tem peso 10, cada alimentação fora do ponto tem peso 10, cada chopinho que ele toma mais tem peso 10. Então isso tudo depende do treinador e depende do próprio jogador. Então se o jogador tá afim de aprender, tá afim de ainda mostrar que tem lenha para queimar, ele faz a sua parte, né, estando sempre na ponta dos cascos, e o treinador entra com essa parte de fazer o cara... aceitar o projeto, né? Aceitar o projeto e ser parte importante desse projeto. O pessoal tá passando aqui também, ó, o pessoal tá lembrando do Milner, né, no Liverpool, que também faz esse terceiro zagueiro pelo lado direito. Exatamente, Milner. Boa lembrança. Joga de tudo, Milner, né? De tudo, exatamente. Até de lateral esquerdo ele jogou umas vezes aí. O Thiago Rita Souza aqui diz que o Adrian já mostrou que tem plenas condições de ser titular nesse time. O Felipe Aderbal pergunta do Zé Marcos. Olha, cara, eu recebi um WhatsApp de um cara da França pedindo se eu podia gravar para eles alguma informação sobre o Zé Marcos. Eu perguntei de volta, assim, né, perguntando para ele. Então, acho que talvez ele tenha alguma proposta em vista. Enfim, esse rapaz aí entrou em contato comigo. Foi até o pessoal do Paranautas, lá do Henrique, que fez essa meia cancha. Então, talvez Zé Marcos esteja aí na mira de alguma transferência. O problema do Getúlio é cupim, diz aqui o Adrian Gonçalves. O pessoal também... o Diego de Souza lembra que o técnico preferido do Roberto Alves está no mercado, né? O grande... Quem é o técnico? Gilmar Quem Dalpozo. É o técnico preferido do... o Dalpozo? Eu não sabia que o Roberto Alves era fã do Dalpozo. É o Bob Alves do Twitter ou o Roberto Alves original? Não, o original. O Roberto Alves, ele mora no prédio do Gilmar Dalpozo, então eles são vizinhos. Aí toda vez que Avaí, Figueirense, Joinville, Chapecoense fica sem técnico, a primeira opção dele é sempre o nosso querido Gilmar Dalpozo. Quem mais tá aqui? O pessoal tá lembrando da minha camisa. O Bruno Murilo aqui diz ele: usaria o Rômulo como falso 9, com Kelvin e Rildo ficaria com mais mobilidade. Pessoal lembrando. Concordo. O Rômulo faria bem esse falso 9, que o Rômulo sabe trabalhar a bola. O Jucimar aqui lembra que o Jean hoje está melhor que o Bruno Silva, né? Então, que por sinal teve uma lesão aí propriamente previamente ao jogo, então não conseguiu ir lá. E não deixa de ser uma certa, eu não sei dizer surpresa, né? Que termos hoje, né, o Jean, o Felipe,
O Jonathan, que estava jogando aí no time titular até se machucar, então é sinal de que a gurizada do Avaí tem entrado e tem dado conta do recado, né? Vamos ver quem mais aqui. Não, passamos de 1h03 já minutos de programa, vamos já encerrando. O Borges, domingo, no estádio da Ressacada, Avaí e Sampaio Corrêa, que é o vice-lanterna da competição, tem apenas 4 pontos, só venceu uma vez nesse campeonato. Domingo, o joguinho que tu gosta, joguinho das 11 da manhã. Expectativas aí para esse jogo? Será que seguimos aí uma linha ascendente? Olha, Xavier, o Sampaio Corrêa, ele tá lá embaixo na tabela, mas ele tem apenas 7 jogos, então ele tem 4 pontos mais 7 jogos, então se ele fizer aí os 6 pontos, ele alcança a pontuação do Avaí, então é um jogo que é necessário tomar cuidado, porque eles vão dar a bola pra gente, e aí, como a gente já falou aqui no troféu, criar é difícil, tá? E a gente não vê nesse Avaí essa evolução no processo de organização coletiva e na parte ofensiva do time. Então, eu espero um jogo extremamente complicado também, tá? Porque se for olhar aproveitamento, Sampaio, Corrêa e Avaí, eles estão no mesmo nível de aproveitamento. Então, o jogo vai ser duríssimo, duríssimo de novo, e um jogo muito complicado. De novo, eu não tenho expectativa pro jogo, tá? Porque o Avaí é o que a gente viu hoje de novo, cara. Hoje foi um xerox do jogo com o Oeste, assim. Lógico, mais organizado. O Oeste foi uma das piores coisas que eu vi esse ano, assim, aquele jogo com o Oeste. Assim. Depois da camisa amarela, o jogo com o Oeste foi uma das piores coisas que eu vi esse ano. E hoje o Avaí fez o gol com 12 minutos, o Avaí entregou a bola e acabou o jogo pro Avaí. E aí tomou a virada, teve que correr atrás. Então eu espero um jogo dificílimo com o Sampaio Corrêa. Não vi jogo do Sampaio Corrêa ainda nessa B, mas com certeza eles não vão vir para cá para propor. Então, vai ser complicado para o Avaí, tá? Vai ser complicado para o Avaí. E só para dar uma pincelada, Xavier, eu sei que tá no fim do programa, que eu vi o pessoal... Será que o Arlindo Maracanã tá lá ainda? Cara, é provável que sim. Um dos caras... Deve estar, né? Eu até um dos caras responsáveis pela minha úlcera. Outro ponto que é importante, assim, que a gente acabou não comentando, que eu vi que o pessoal reclamou muito, foi da arbitragem. E assim, sobre a arbitragem, tá? Rapidinho. Era pro Rio ter sido expulso após o primeiro gol. Então é bom que isso fique claríssimo, assim, antes da gente reclamar da arbitragem, tá? Se sai aquela expulsão do Rio com 20 minutos do primeiro tempo, provavelmente não ia sair o gol impedido do Pedro Castro, que foi realmente um absurdo, foi 1 metro em condição legal, foi um lance, assim, absurdo. O Confiança tinha sofrido um gol impedido 1 metro do Juventude, e agora teve um gol anulado 1 metro legal, então o Confiança deu uma empatada. E o segundo gol eu fiquei realmente em dúvida. E aí depois pela linha que fizeram, mas nem a Nadine confiou muito na linha ali que eles fizeram, porque não tinha as linhas no gramado, então estava difícil ter uma referência. Mas pela linha colocada ali, o segundo gol estava de fato impedido. Então assim, ok, a arbitragem prejudicou o Avaí, mas também prejudicou o Confiança. Se o Avaí ficar com 10 aos 20 do primeiro tempo, era outro jogo, muito provavelmente a gente estaria aqui comentando mais uma derrota. E reclamando do Rildo, e tem mais uma coisa também, né? No segundo tempo era pro Rildo ter sido expulso de novo, porque o árbitro deu amarelo pro jogador do Confiança, que fingiu, que se jogou na área, num pênalti. No lance seguinte, o Rildo se jogou e ele não deu o amarelo, o Rildo já tinha, o Rildo teria que ser expulso 2 vezes hoje, tanto que no lance seguinte o Janinho tirou o Rildo. Então, assim, prejudicou o Avaí, mas prejudicou muito a Confiança também. Eu acho que não dá para reclamar, por mais que isso... Eu peço que as pessoas escutem isso com bons ouvidos. Apesar dos erros, o Avaí, eu acho que não pode reclamar da arbitragem. Uma expulsão com 20 minutos do primeiro tempo mudaria completamente o jogo. Tá? Então, assim, a arbitragem para mim foi péssima. Além disso, teve o pênalti no Rildo, né? Lá no segundo tempo. Mas não foi pênalti, né, Xavier? O do Rildo, pra mim, eu expulsaria o Rildo. Eu daria amarelo pro Rildo. Pô, o cara encostou e se jogou, foi vergonhoso. Não, eu acho que foi pênalti. O cara fez a carga. A própria Nadine falou no jogo ali que se é um lance que se tem o VAR chama e o VAR ia dar. Olha, a regra eu discordo completamente. A bola tava indo, a bola passou longe, o Rildo não ia chegar na bola quando ele sentiu o contato e se jogou. Eu, inclusive, eu havaiano, tá? Eu expulsaria o Rildo naquele lance.
Para mim, se jogou, o juiz estava olhando pro lance, claramente ele se jogou, eu daria segundo amarelo e botaria pra rua. Para mim, a arbitragem não tem... Péssima arbitragem, horrorosa arbitragem, errou pros dois lados, é por isso que eu tô falando. Eu não reclamaria da arbitragem nesse jogo, porque ela errou muito pros dois. Vou discordar de ti, vou discordar do Eladio. Não tem o Eladio aqui para. Eu achei que o primeiro gol, o cara 1 metro atrás, não foi legal. E eu acho que um erro não pode justificar o outro, assim, né? São lances capitais, entendeu? O primeiro gol do Avaí ali. Né? Então, eu acho que a arbitragem foi horrorosa. Eu só acho que o Avaí não tem que reclamar da arbitragem, porque uma expulsão com 20 minutos muda tudo. E o primeiro lance do Rildo foi claríssimo para expulsão. Ele não pisou nem no pé do cara. Mas aí naquele momento ia estar... Mas aí poderia ser que naquele momento ia estar 2-0 para o Avaí. Não, Severo, a expulsão foi antes da anulação do gol. O Avaí fez 1-0, o Rildo era para ser expulso, não foi, e aí depois o gol foi anulado. Então, assim, eu acho que aquele lance do gol do Avaí nem sairia o Avaí com 10. Vou discordar de ti, do Eladio. Enfim. Então, Borges, obrigado aí pela participação, né? Deixar um boa noite aí e voltamos na próxima semana. Boa noite, meu querido. Boa noite. O pessoal tá dizendo aqui que eu sou gambá, só pode. Não, cara, Primeiro que eu não gosto de chamar o Figueirense de gambá, porque eu não sei por que chamam o Figueirense de gambá. Gambá, ele se refere ao Corinthians. O Corinthians não sei porque chamam o Figueirense de gambá, mas eu analiso o jogo com imparcialidade. Eu vendo a arbitragem hoje, errou pros dois lados, cara. E para mim, uma expulsão, se 20 minutos de jogo, eu prefiro tomar um gol do que ter um cara expulso, com 20 minutos do primeiro tempo. Uma expulsão ia prejudicar muito o Avaí durante 70 e poucos minutos de jogo ainda com 10. Então a chance de sair de lá com uma derrota, com 11 nós tomamos uma virada. Então a chance de sair de lá com uma derrota com 10 jogadores aos 20 do primeiro tempo, para mim seria muito grande. Eu acho que a arbitragem foi horrorosa, mas horrorosa para os dois lados. Tá. Valeu, Borges. Então, voltamos na próxima semana. Mozart, hoje acabou o primeiro tempo, fui pegar minha senhora no serviço, voltei para casa e então passei o intervalo inteiro ouvindo o Miguel na Rádio Cidade, né? E para deleite aí da minha infância, ele falou, né? Quem não tem coragem não casa com mulher bonita. O Avaí terminou o primeiro tempo mais perdido que cego em caminhão de mudança, que cachorro que cai do caminhão de mudança. Enfim, foi um show de bordões aí, né? Maravilhoso. O Thiago Gonçalves aqui me botou essa pergunta 2 vezes, né? Com relação a reforço, só o Renatinho é o único que tá aí e tá fazendo exames, né? Os resultados desses exames chegam essa semana e o Avaí vai avaliar aí as condições físicas dele, mas a princípio vai acertar. Mozart, obrigado mais uma vez pela participação, né? Voltamos aí na próxima semana. É sempre um prazer te ter aqui, sempre com a tua visão técnica, né? Um cara que tem um conhecimento de futebol maravilhoso. Obrigado aí mais uma vez. Eu que agradeço os amigos do Troféu Debate, o Rafael, o Borges, os ouvintes também, porque contribuem bastante ali no chat, eu tenho lido sempre. E o que precisar, a gente está sempre à disposição, né? E esse jogo de domingo do Avaí é um jogo complicado, mas o Avaí tem a obrigação de ganhar e a obrigação do Geninho apresentar um time que tenha mais posse de bola, que tenha mais agressividade, que crie bastante, porque nesse jogo não tem desculpa, né? Tem tempo para treinamento e tem elenco para você poder variar e usar da forma que quiser. É isso aí. E sobre a arbitragem não vou comentar porque é muito polêmico. Já polemizo demais. Polemizo demais. Aí, ó. Já polemizo demais. Sobre o Miguel que você citou, é importante salientar uma coisa que eu falei para ti também. É o seguinte, o Miguel tem carisma, tem bordões, tem raciocínio rápido, tá? Tem comunicação fluida, né? Não tem conteúdo, mas tem tudo isso. Agora tem gente que não tem conteúdo, que é mais jovem, que está na imprensa comercial, e não tem nada do que o Miguel tem de bom, né? E quer crescer, quer ficar grandão, quer menosprezar. Isso aqui é um jornalistinho, um torcedorzinho, né? Não tem conteúdo e não tem nada disso, é água de salsicha. Se não fosse comentarista, ninguém ia, meu Deus, uma lágrima, não tem nada disso. Sabia quem era. Entendeu? Não sei quem é, mas é alguém aí que a gente sabe quem é. Na verdade, a gente sabe quem é.
Mas o Miguel tem todas essas qualidades, eu continuo assistindo o Miguel. Tenho é impressionante. essa cisma. É isso aí. Eu tenho essa cisma. Ele tem tudo isso, né? E esse poder de síntese que ele tem, eu acho que para mim é uma coisa fantástica, né? Que num outro lance, num outro jogo, foi falado, né, também, Miguel, e a avaliação da arbitragem, ele, na hora, assim, o árbitro de futebol, ele é igual a meia, quanto menos aparecer, melhor. Pô, é genial, cara, isso aí. Genial. É genial. A melhor... Eu não dei boa noite pro Mozart, desculpa aí, eu tava falando da arbitragem. Boa noite, Mozart, boa noite, Xavier, boa noite aos nossos amigos aí que estão acompanhando e me chamando de corneteiro e secador e etc. Boa noite a todos aí, um grande abraço para todos. Mas a melhor passagem que eu tenho com o Miguel foi eu ouvindo na rádio, cara, Avaí e Criciúma e Avaí em 99, que o Alex Rossi mete um gol aos 40 do segundo tempo, uma chuvarada lá em Criciúma. Aí ele toma amarelo do Juliano Bozano, abraça o Juliano Bozano depois do amarelo e vai pra coletiva, né? E até então o Miguel e o Cuca fechavam o pau na coletiva, todo o jogo do Avaí. Que na época o técnico botava o fone e falava com o comentarista da rádio, impensável pelos dias de hoje, né? Cara, quando chegou naquela coletiva ali, depois da vitória com o Criciúma, o Cuca botou o fone emocionado, o Miguel, tamo junto, querido, vamos pra final, vamos Avaí, não sei o que, acabou o jornalista ali, né? Parcialidade, né? Acabou ali, Cuca, tamo junto, era um elogiando o outro, cara estava emocionado, se abraçando ali, aquilo ali foi um momento carismático e bonito do Miguel para mim. Miguel é gênio da comunicação, ponto. Verdade, eu assisto ele para aprender sobre futebol? Não, eu assisto para aprender os bordões, para ver o estilo de comunicação dele, os bordões, a forma dele se manifestar. Claro que não vou assistir ele para saber mais sobre tática, a memória afetiva também, né? Claro. Memória afetiva, e ele é gênio da comunicação, é um fato, a gente tem que falar aqui, por isso que ele tem esse carisma, essa audiência até hoje com, sei lá, quase 80 anos. Não sei que idade tem o Miguel, acho que é quase 80, né? Não, porque o Roberto não tem 80 ainda, eu acho. O Roberto é bom comunicador também, mas o Roberto não tem o carisma. É tipo Didi e Dedé. O Didi é o Miguel e o Dedé é o Roberto. O Mozart, para quem não sabe, né? O Mozart, para quem não sabe, ele coordena lá o perfil Olheiros, né? Então, o pessoal sigam aí o Olheiros no Twitter, no Instagram, também no YouTube, né? Tem sempre análise. Falaremos bastante do Avaí no Aspirantes, no Brasileiro de Aspirantes. Exatamente. Estamos preparando aí material em conjunto, um collab, como diz os jovens, né, com o Troféu Debate e Olheiros, para conversar aí a galera. Pool, né, fazer um pool, uma transmissão em pool, né, nos anos 90. Exatamente. Um pool. E vamos trabalhar aí, o Mozart tem lá no Olheiros, então sigam @Olheiros aí no Twitter e no Instagram, também lá no YouTube, para sempre trazer uma análise aí sobre as categorias de base. Voltamos na próxima semana com mais um Troféu Debate. Domingo é meio ruim, né, porque a galera... acaba o jogo já em cima do meio-dia, aí, domingo 11 da manhã, então a gente faz na segunda-feira para mais um Troféu Debate, aí, quem sabe repercutindo uma boa vitória do Avaí frente ao Sampaio Corrêa. Valeu, galera, um abraço e até semana que vem.